O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às outras: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vocês. É melhor irem e comprarem dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, concluiu Jesus, estai atentos e vigilantes, porque não sabeis qual será o dia, nem qual será a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, na passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus conta uma parábola inspirada nos costumes daquela época, muito diferentes dos nossos costumes hoje. No entanto, a sua intenção fica clara e a conclusão vale para todos os tempos. Estai atentos e vigilantes, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. A passagem do tempo está nos conduzindo às últimas semanas desse ano convencional. E nós somos confrontados com essa irredutível passagem, irreversível, do tempo que é graça, do tempo que é mistério, do tempo que é oportunidade. Quantas vezes na vida nós dizemos e repetimos essa expressão: eu não tenho tempo. O que é que nós queremos dizer com isso? Que sentimentos queremos afirmar com estas palavras? Eu não tenho tempo. Será o que elas significam ao pé da letra? Certamente não. Se eu detesto uma pessoa e ela precisa de atenção e eu alego falta de tempo, eu não estou falando do tempo cronológico. Eu estou falando de meus sentimentos. Eu estou querendo dizer, não tenho interesse em conversar com você. Para você, eu não tenho tempo. Mas se ao contrário, há alguém que me encanta, que me fascina, não tem relógio no mundo que me impeça de dedicar horas a fio de atenção a essa pessoa.
Isso prova que nós temos tempo para as coisas e as pessoas que nós priorizamos. Ter ou não ter tempo é questão de preferência. Imaginemos então se algum dia nós tivermos de apresentar essa desculpa a Deus. Perdoe, Senhor, eu não tive tempo. O quê? Você não teve tempo para me dar atenção? Então, qual foi o papel que eu ocupei em sua vida? Esse tempo convencional, nós criamos e nos deixamos conduzir por ele e fazemos dele a referência para os momentos mais importantes de nossa vida. Fazemos do tempo referência das nossas saudades. Quando eu era criança, quando minha avó cantava as músicas de Orlando Silva, fazemos dele também referência para as nossas ilusões, nossos sonhos. Quando eu receber o 13º, quando eu ganhar na Mega Sena, e assim por diante. Fazemos dele referência para as nossas desculpas esfarrapadas. Não posso assumir essa tarefa, estou sobrecarregado. E, finalmente, fazemos o tempo também referência para os nossos arrependimentos tardios. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Eu era feliz e não sabia. Enquanto isso, o tempo prossegue na sua marcha inexorável, irredutível. Não se deixa subordinar a nenhum comando de fora. Não se apressa, nem um minuto a mais, nem um segundo a menos, nem perde a calma, não se estressa e nem liga para as nossas ansiedades. Um dia, nós nos olhamos no espelho da vida e começamos a ter medo. Meu Deus, o tempo passou. Não há dúvida, o tempo que é marcado em nosso relógio, o tempo que nós fabricamos é hoje uma razão de grandes ansiedades para muita gente no mundo atual. Talvez provocadas pelo subconsciente, que fica sempre advertindo: o tempo passa e nós passamos com ele. Nas antigas espiritualidades cristãs, essa passagem irreversível do tempo tinha uma linguagem muitas vezes dura, ameaçadora. Nos antigos mosteiros da Idade Média, quando um monge se encontrava com outro nos corredores, um dizia para o outro apenas isso: memento mores, lembra-te de que vais morrer. E nas paredes, nas grandes paredes, grandes relógios eram pendurados, onde estava escrita essa palavra, essa frase em latim: quae vulnerant ultima necat. Elas se referiam a esse movimento do relógio, pancada por pancada, a cada segundo. E se traduzem essas palavras assim: cada uma fere, a última mata. E a Bíblia? O que dizem a esse respeito as Sagradas Escrituras? Na Antiga Aliança, o livro do Eclesiastes convida-nos a aceitar a ação do tempo sem pretender subordiná-la aos nossos interesses. Lá está escrito: tudo tem sua hora. Para cada coisa há um tempo debaixo do céu. E continua dizendo: tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher.
tempo para construir e tempo para destruir, tempo para rir, tempo para chorar, tempo para gemer e tempo para dançar, tempo para atirar pedras, tempo para juntá-las, tempo para abraçar, tempo para separar, tempo para guardar, tempo para jogar fora, tempo para encontrar, tempo para perder, tempo para falar, tempo para calar, tempo para amar, tempo para esquecer, tempo para a guerra e tempo para a paz. Uma geração passa e a outra lhe sucede. O que foi um dia, outro dia será novamente. Nada se acrescenta, nada se tira, só Deus recupera o tempo que passou. Era uma outra visão, uma visão das épocas mais remotas, carregada de fatalismo, de resignação. Com o desenrolar dos séculos, a humanidade passou a ver essa passagem do tempo de maneira mais dinâmica, mais otimista. No Evangelho de São Lucas, vem um dos momentos mais fortes, mais bonitos das emoções de Jesus. Um dia que ele descia pela colina e avistou ao longe a cidade amada de Jerusalém. E ele chorou, diz o Evangelho. Chorou, emocionado, e exclamou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ah, se tivesses levado a sério o tempo em que foste visitada por aquele que te podia trazer a paz. Mas agora é tarde, e de ti não restará pedra sobre pedra. Finalmente, no livro do Apocalipse, há uma passagem contundente. Lá está escrito: então eu vi o anjo do Senhor, levantou a mão direita e jurou. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, jurou e disse: não há mais tempo. Portanto, chega um momento em que o prazo se esgotou e nada mais pode ser feito. Nos dias atuais, mudou por completo a mentalidade a esse respeito, sobre o uso do tempo. Ela pode ser bem figurada numa frase do humorista Milor Fernandes, em que ele diz: aproveita a vida, irmão, já passou mais tempo do que você pensa. Portanto, saber usar bem o tempo significa aproveitar a vida. E aproveitar a vida significa viver sensações imediatas, gozar do prazer ao máximo, do momento presente, porque só existe o presente. Sobre o passado nós não temos mais nenhuma influência. Quanto ao futuro, quem nos garante que teremos outras oportunidades? Portanto, carpe diem, agarra o dia de hoje. Acontece que as sensações prazerosas, as sensações dos nossos sentidos, elas são mercantilizadas, se vendem, se compram, se trocam, se negociam. Daí, o melhor uso do tempo é pesado e avaliado na balança do lucro e da produção. Vive melhor a vida quem tem dinheiro para viver melhor a vida. E nós perguntamos: e os outros valores? E o tempo que nós utilizamos buscando a sabedoria e a paz de espírito? E o tempo em que cultivamos as relações pessoais gratuitas? E o tempo que dedicamos à contemplação profunda da natureza?
E o tempo que dedicamos às batalhas por um outro mundo, pela realização e a conquista dos grandes ideais. E o tempo que nós dedicamos a enriquecer-nos com os bens do Espírito, com a oração, a meditação, não valem como o melhor uso do tempo? Não, não valem nessa mentalidade. São apenas pausas em meio às atividades lucrativas. E o que é que resulta daí? Só Deus sabe. As pessoas calam. O sistema social esconde a verdade. A televisão cria espetáculos coloridos para esconder e camuflar os verdadeiros dramas pessoais que enfrentam aqueles que se deixam conduzir pela ilusão da propaganda enganosa. De uma coisa nós temos certeza: não resulta daí um reino de pessoas felizes. Vamos apreciar um exemplo real. Um exemplo bem corriqueiro, mas representativo dessa fantástica tecnologia. O uso do aparelho celular como uma forma de preencher o tempo vazio, boicotando a comunicação pessoal. Algo tão flagrante que até as crianças se tornaram atores e vítimas desse vício. Uma criança um dia fez uma oração dirigida a Deus, que diz assim: Papai do céu, eu quero ser um celular. Por causa de meus pais, só o Senhor vendo a paciência que eles têm com o aparelho celular, mesmo quando chegam em casa cansados do trabalho. Comigo não é assim não, vão logo dando bronca. Os olhos de minha mãe brilham quando ela está olhando o celular. É lindo de ver. Eu queria que ela olhasse também assim para mim. Quando nós estamos conversando e o celular toca, papai corta a nossa conversa no meio, mas nunca ele deixa o celular para conversar comigo. Por favor, papai do céu, me transforme num celular. Assim todo mundo vai ficar bem aqui em casa. Obrigado. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, e nós? Como é que nos temos comportado diante dessa passagem irreversível do tempo? Depois que a vida vai ficando para trás, nós procuramos 1000 maneiras de deter a marcha do tempo sobre o nosso rosto e sobre o nosso espírito. Não é por acaso que uma das indústrias mais lucrativas é a indústria dos cosméticos. Pois bem, nós seremos sábios quando aprendermos a harmonizar esses dois tempos, o tempo de Deus e o nosso tempo, que nem sempre coincidem. O tempo que nós convencionamos e o tempo da graça, que está nas mãos de Deus. Da harmonia desses dois tempos depende a nossa paz de espírito. Ao final, tudo se resume numa fórmula bem simples, como escreve São Paulo na epístola: irmãos, o tempo é curto, a vida é breve, não cessemos de fazer o bem enquanto é dia, porque virá a noite quando o prazo se esgota. Esta é a síntese do Evangelho. Aproveitar o tempo não é outra coisa senão isso: praticar o bem a cada momento, nessas horas de que nós dispomos hoje, agora. Conviver com as pessoas em paz e harmonia, construindo a fraternidade. Respeitar as diferenças, que dão um colorido especial pela diversidade das pessoas,
dos sentimentos e dos sonhos. E, sobretudo, partilhar o que somos e temos, colocando acima de todos os nossos interesses a construção da fraternidade, que é a construção do reino de Deus, e cultivar os bens espirituais que iluminam e consolidam as nossas atitudes. Por esse caminho, nós não seremos surpreendidos como essas 5 jovens do Evangelho, que atrasaram e quando chegaram e a festa tinha começado e bateram a porta, escutaram a pergunta: quem são vocês? Somos convidadas para a festa, abram a porta. E a voz concluiu dizendo: eu não conheço vocês. Amém. A minha alegria de poder todos os domingos celebrar essa Eucaristia com vocês me leva a lhe fazer um pedido para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.